o duplo não está no futuro, mas vocês vão entender como ele vai ao futuro. O duplo nasce baseado na teoria do desdobramento do espaço do tempo, que eu às vezes vou chamar de TDT, tá? E é através de números e equações matemáticas muito precisas que permite o entendimento de uma ciência e não de uma crença, e sem vínculo a nenhuma religião, por favor, porque isso Jean-Pierre tem muito medo de que a TDT se torne uma seita. Então, resumidamente, a gente pode ver da seguinte maneira. A dinâmica da criação funciona assim. Existe um espaço criador, que você pode chamar de céu, mas aqui eu sempre vou utilizar as nomenclaturas dadas por Jean-Pierre, tá? Então, existe um espaço criador, denominado por Jean-Pierre como luz, o espaço de luz, e no início ele criou os imortais, dentre eles Jesus. Após a criação dos imortais, em um momento do desdobramento do tempo, foram criadas as criaturas. Essas criaturas são duplas, uma mortal e outra imortal, ou seja, nós, a mortal, e o nosso duplo imortal. O que acontece? Dessas duas criaturas, aos 7 anos, elas se separam e passam a viver em percepções de realidade diferentes. Então, uma passa a viver no presente, que somos nós, em realidades diferentes, e o duplo vive no passado, ele está no tempo e espaço passado, embora vivamos simultaneamente ao mesmo tempo. Nós só vivemos em espaço-tempo diferente. E aqui, só para complementar, pode ser que vocês já tenham ouvido, e me diz aí se já ouviram, que o eu do futuro se conecte com o duplo do futuro. O duplo não está no futuro, mas vocês vão entender como ele vai ao futuro. Mas o local onde o duplo está é no passado. Segundo a matemática da teoria, o objetivo da encarnação é ajudar o nosso duplo a voltar ao espaço criador, ok? Ou como diz Jean-Pierre, nós estamos no meio de 2 outros tempos, que seria passado e futuro, para fazer o repasse de informações entre esses tempos. Essa é a nossa missão aqui. E é por isso que se diz que nós somos o trampolim do nosso duplo. Ao longo, a gente fala disso um pouquinho, mas só para vocês terem uma outra ideia, ao longo de 25 mil anos, a humanidade foi criando potenciais futuros através do pensamento e hoje a gente vive as realidades catastróficas que vivemos. Então, nós precisamos consertar o futuro. Nós viemos aqui na Terra para dar para fazer esse repasse do duplo, permitir que ele ultrapasse essas dimensões, essas realidades, e que ele nos proporcione o melhor futuro possível. E vocês vão entender também como a gente pode ajudar a nível planetário, né? Mas antes mesmo de eu querer ajudar o outro, de eu querer ajudar o planeta, de eu querer ser a luz, eu preciso resolver e equilibrar a mim mesmo. Essa separação que ocorre aos 7 anos de idade é uma divisão de tempo, tá? Ela é necessária à capacidade perceptiva de cada criatura, ou seja, nós, a encarnada, não temos a mesma capacidade que o nosso duplo, que é a nossa parcela imortal, é uma parcela do Criador e nós também. E muito apropriada e incentivada pela nossa parte racional também, aos 7 anos é onde a criança tem o maior desenvolvimento, a maior aceleração para essa parte de desenvolvimento racional. Porém, há um cordão, um vínculo inseparável com o nosso duplo, que está no passado. O Jean-Pierre ele chama de cordão de prata, que, diferente do que é citado no espiritismo kardecista, porque lá
o cordão de prata explicaria o vínculo entre o corpo físico e o corpo energético. No caso da teoria, explica que esse vínculo desse cordão é o que liga a criatura que está no presente à sua parcela imortal que está no passado, e não o físico com o energético. Em outra realidade, chamada de futuro, tá? Existe, então, outra realidade. Nessa outra realidade chamada de futuro, ou que também Jean-Pierre chama de trevas, e trevas seria só porque é onde está tudo aquilo que a gente desconhece, né? Então, ele chama de trevas. Estão o que Jean-Pierre chama de parasitas. Em outras denominações, e para melhor entendimento, é possível que a gente utilize o nome de obsessores, mas que fique claro o seguinte: eles também são duplos, igual os nossos, com capacidades infinitas, igual os nossos. Têm acesso a todos os tempos, igual os nossos. A única diferença é que eles não possuem criaturas encarnadas na Terra. Então, o nível de poder deles é igualzinho.